Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda videoaula da minissérie Relojoeiro Amador. Eu ainda não decidi de fato qual é o nome que eu vou deixar para essa série aqui, mas na medida que eu for achando um nome mais adequado para vocês, eu vou deixar para vocês aí, tá bom? Mas a minissérie é essa: como você fazer a manutenção básica no seu relógio. Na primeira videoaula a gente aprendeu como lavar o relógio, como preparar ele para trocar a bateria. Mas o que adianta você saber trocar a bateria do relógio se você não sabe qual bateria utilizar? Quais são as marcas confiáveis e quais não são, né? Quais são as que possuem boa durabilidade? Qual é a frequência de uso e troca da bateria? A durabilidade delas no relógio, custo-benefício e quais são as mais comuns? Bom, eu separei aqui algumas das marcas que eu tenho aqui, mas nem todas são as que eu utilizo, ok? Deixa claro isso para vocês. De todas elas, eu já posso adiantar aqui de antemão para vocês que essas daqui são as mais comunzinhas que você encontra aí. Não são tão boas, ok? Podem perceber, já foram até utilizadas, mas que não tiveram bom desempenho. Então eu não indico muito bem essas marcas desconhecidas. Essa marca Soda, essa Sancom aqui também, eu não gostei não dessas duas marcas aqui, ok? Não é preconceito, é porque eu realmente não gostei. Mas pior do que elas, com toda certeza, são essas bateriazinhas aqui, ó. Se você quer economizar, essa daqui não é a melhor opção. Olhem só como é que já tem várias aqui que acabaram explodindo aqui dentro, estourando. E elas não são baterias confiáveis. Elas geralmente são utilizadas em relógios analógicos. Eu particularmente não vi relógio digital com esse tipo de bateria, pelo menos não os convencionais. Mas olhem só, aqui dentro da própria cartela já estourou algumas delas aqui, mas eu deixei para mostrar em específico para vocês nesse vídeo e depois vai ser descartado. Uma coisa bem interessante, pessoal, o descarte correto de baterias. Não jogue no lixo, ok? Não faça isso, você vai estar poluindo o meio ambiente. Então o correto é você separar e levar em pontos de descarte. Geralmente em hipermercados tem, algumas lojas de eletrônico também você encontra e alguns outros pontos de coleta para esse tipo de material. Por favor, preserve o meio ambiente. Bom, eu vou deixar como um material adicional um guia de referências de baterias. Olha só, isso daqui é o santo graal de qualquer pessoa que quer fazer manutenção nos próprios relógios. Acho que nem relojoeiro entrega de mão beijada assim para ninguém. E eu vou estar disponibilizando para vocês aqui o arquivo em PDF para você estar baixando. E se quiser imprimir, né, você pode dobrar em algumas partes aí, guardar na sua maletinha de manutenção de relógios aí, e sempre vai ter o guia completo de baterias e referências para estar utilizando aí para troca de bateria dos seus relógios. Você pega o modelo do módulo do seu relógio ou então a bateria que vai usar nele, e aqui tem todas as referências, inclusive várias marcas, ó. Aqui tem Maxwell, tem USA, né, que são baterias americanas, Max, Rayovac, Duracell, Energizer. Tem aqui também Panasonic, que está estipulada como outras marcas, mas é também, ó, baterias asiáticas. Tem baterias aqui também, olha só que legal, Varta, Renata, a Bulova, Seiko, Citizen e por aí vai. Mas estão todas bem discriminadas. A que eu mais uso de referência de verdade, pessoal, por isso que eu já deixei até marcado aqui com uma outra cor, é as de referência da Maxwell, que é uma marca japonesa de baterias, e elas disponibilizam aqui todos os modelos que você pode encontrar. Eu fui juntando ao longo desse tempo todos os modelos, coloquei aqui, inclusive eu deixei aqui, ó, referências de baterias de relógio de alta drenagem ou high drain, né, que são baterias que consomem muito, relógio de baixa drenagem, low drain, uso geral, o backup de memória, que são geralmente utilizados para dispositivos para você armazenar dados, baterias para câmera, bateria microalcalina, bateria de óxido de prata. Tá tudo aqui, ó, tudo certinho para vocês. Ó o material, hein? Tudo completo aqui, ó. As principais aqui desse outro lado são as AGs, da G1 até a AG13. Depois tem as outras aqui que começa 300 e vai até a 625. A 626 tá aqui desse lado, ela é sinalizada como 626. Geralmente pode ser a SR, que é a mais comum, ou a L, mas a L é mais difícil de encontrar. Então, geralmente você vai encontrar como SR. SR 226 ou a SR 221, que é o caso dessas que eu estava mostrando para vocês aqui, do pacote dessas daqui, ó. Essas são 621. Qual bateria eu utilizo recentemente? Quais são as baterias que eu mais gosto de trabalhar? São duas marcas. A primeira é a da própria Sony, desde que seja a Sony original,
Eu acho muito boas as baterias da Sony, com excelente durabilidade também. Panasonic, se bem que a Panasonic, de todas as baterias, ela é bem a mais cara que você vai acabar encontrando aí. Então, não sei se é um custo-benefício. Eu poderia dizer para vocês, olha, esse é um custo-benefício excelente. Mas tem uma que já fica no meio termo, que eu utilizo há alguns anos aí, aproximadamente 3 ou 4 anos, e não tive problema nenhuma de troca. Tá funcionando até hoje, tá tranquilo, e eu tenho gostado muito dos resultados. Tanto é que as que eu mais ando comprando, eu tenho mais dentro da caixa ali, mas eu vou mostrar algumas para vocês, são, né, da Elgin, ou Elgin. Algumas pessoas dizem Elgin, outras dizem Elgin. Eu falo Elgin, mas é Elgin também. Olhem só quantas eu tenho aqui. Eu tenho a mais comum, SR2016, a LR44, que essa daqui é a AG13, ela já vem aqui sinalizado os modelos, olha que legal, LR44, AG13, LR1154. E por que é legal o manual? Porque às vezes você quer achar a referência do módulo do relógio, lá tá escrito qual a bateria, e você pode vir aqui procurar, por exemplo, ó, LR44. O L aqui vai estar aqui embaixo. Olha lá, LR44, LR44 e aqui ó, AG13, tá vendo? A AG13 aqui nessa outra folha, a gente tem, olha só que legal, LR44, referência 1154, AG13. 1154, AG13, LR44, olha então que legal. Você pode procurar qualquer uma dessas variações aqui que você encontra lá na hora de comprar a bateria. Então aqui eu tenho, como eu disse para vocês, a CR2016, que geralmente são em alguns G-Shocks que utiliza, LR626, que são relógios analógicos, principalmente aqueles reloginhos pequenos femininos, alguns também a maioria dos relógios da Navy Force utilizam esse modelo de bateria. É praticamente padrão, quando não é ou a 626 é a 621, mas você sempre vai encontrar muito mais fácil essa 626, ok? Essa é LR44 ou a G13, aqui eu tenho mais duas cartelas de LR626, que são as que mais saem. Aqui eu tenho a CR2032, que também é utilizado até em computadores, essa é aquele modelo Elgin um pouco mais antiga, né? Mas é os que eu tenho aqui, e são bem legal, pessoal, durabilidade. Todas as cartelas de bateria vêm aqui com prazo de validade, ó. Por exemplo, esse daqui é longo, vai vencer em 2029, essa em 2029, 2029, essa provavelmente também, né, que é do mesmo lote, e só essa daqui que é 2027. Depois que você coloca no seu relógio, obviamente que a duração vai ser o tanto de consumo do módulo, né, da máquina. Mas ela vem aqui com a validade. Inclusive esse daqui, ó, se vocês olharem, tá até vencido já, ó. 2021. Esse eu vou ter que fazer o descarte se não tiver funcionando. Esse blister, compensa comprar um blister inteiro, várias e várias baterias, para tá fazendo troca de relógios, de bateria de relógios, né? Olha, de verdade, eu tenho bastante, porque eu sempre estou trocando bastante bateria de relógios, tanto os dos meus relógios como de conhecidos. Bastante gente sabe que eu gosto de relógio, que eu coleciono relógio, então acabam trazendo para mim, tem a confiança de trazer para mim trocar bateria. Então, para mim, quanto mais bateria eu tiver aqui em estoque, para mim é bom. Quando eu fico apenas com um blister, isso daqui é chamado de blister, né? Quando eu fico apenas com um blister desse aqui disponível, eu vou lá e compro mais. Geralmente no Mercado Livre ou na Shopee, eu posso deixar para vocês aí alguns links de alguns lugares que eu posso disponibilizar de onde eu compro, que são lugares de confiança, que trabalham com baterias de qualidade, originais, tudo mais, entendeu? Então entra essa questão, quanto que eu posso ter e quanto tempo eu posso manter. Para vocês terem uma ideia desse blister aqui, eu utilizei apenas uma vez ele, tá vendo? Esse daqui eu não lembro se eu comprei ou se foi um cliente que trouxe para mim aqui. Enfim, eu acredito que essa daqui eu devo ter comprado para colocar no computador. E tá lá até hoje, ou seja, na teoria venceu, né? Porque era 2021. Mas se tá funcionando lá, quer dizer que ainda tem utilidade. Mas pode correr o risco de ocasionar vazamento da bateria, ela mesma descarregar, né? As situações de tempo adversas, como o ar aqui dentro, oxidar ela. Desde que esteja lacrada dentro do blister, não vai ter tanto problema assim de ambientes externos, mas a partir da hora que você abre, aí sim você tem um problema.
Esse daqui eu ainda vou decidir se eu vou descartar ou se vou manter mais um tempo. Depois eu vou abrir mais uma delas, vou testar no multímetro quanto está dando de carga. Se tiverem boas ainda, eu vou manter mais um tempo aqui, caso necessário. Porque se eu não tiver enganado, eu tenho mais uma cartela dessa daqui de 2032. Então, não sei ainda como que eu vou fazer, se eu vou descartar ou se eu vou manter guardada essa daqui. Bom, dica de como economizar nas trocas de bateria. Essa daqui é uma dica bem interessante, como eu disse para vocês. Se você começar a divulgar que você troca a bateria de relógios, principalmente os seus, várias pessoas vão querer que você troque a da deles também, não é mesmo? Então, se você compra uma cartela de bateria dessas aqui, ó, aqui vem 2, 4, 6, 8, 10 baterias. 10 baterias você consegue trocar em 10 relógios. Você deixa duas separadas para você, para sua manutenção dos seus relógios, e conta as outros restantes. Então, se você pagou, vamos supor, R$10 num blister desse daqui, você vai ter aqui R$10 de baterias. Você pega essas 8 aqui, divide por 10 e põe a sua mão de obra lá. Por exemplo, eu quando comecei eu cobrava R$5 apenas para trocar bateria de relógios. Aí me traziam bastante relógio, eu conseguia comprar bastante baterias e isso ia gerando caixa, não é mesmo? Porque a cada 2 relógios que eu trocava bateria eu conseguia comprar um blister novo e ter mais 10 novas baterias, e assim eu ia fazendo até juntar bastante baterias. Podem perceber, a que eu mais utilizo é essa LR626. Hoje em dia eu cobro um pouquinho mais aí, se eu não tiver enganado. A última vez que eu troquei baterias de relógios eu cobrei R$8 cada uma, mas porque ainda tem o custo da luva de dedo, né, o tempo para abrir o relógio. Mesmo assim ainda vale a pena trocar, ainda bastante gente me procura para trocar, viu, bateria, fazer a manutenção, pelo menos essa manutenção básica. Então vale muito a pena aprender. Uma coisa também que é muito útil para você estar utilizando, que eu não trouxe aqui, mas que é muito interessante você ter, que eu acredito que muitas pessoas têm aí na casa hoje em dia, que é o que? O multímetro. O multímetro para você testar a bateria. Quando você vai trocar a bateria, você tira ela com a luva de dedo, obviamente, ou com aquela pinça antistática. Você removeu do blister, já faz a medição dela para ver se está batendo a medição correta. Nesse caso aqui é 1.5 volts. Se tiver batendo 1.5 volts, você não corre o perigo de instalar, fechar tudo e depois ter problema do relógio não estar funcionando. Então é muito interessante. Bom, pessoal, acredito que seja esse o vídeo. Acho que a cereja do bolo aqui principal para vocês é de fato o PDF, para você encontrar quais baterias utilizar na troca das suas baterias aí, dos relógios, e também quais baterias estar utilizando, não é verdade? Agradeço mais uma vez de coração para você que está acompanhando esse vídeo, as aulas, né, videoaulas, e eu te aguardo finalmente no próximo vídeo, que é de fato a troca de bateria. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou Johnny Castro, é nóis, valeu!